Esse relato foi enviado por um dos nossos inscritos e eu dei uma editada aqui para manter o anonimato trocando alguns nomes. Então se você também tem uma história legal para compartilhar, manda pra gente. Agora vamos seguir com a história. Menina, vou te falar, o Rafa sempre foi um cara super gente boa, sério mesmo. A gente se dá bem demais, sabe? É aquela sintonia que você olha e pensa, cara, é isso? Ele me completa de um jeito que nem sei explicar direito, tipo, sabe quando você encontra alguém que é parceiro pra tudo? É isso com a gente, ele me entende, me apoia em tudo, e até nos momentos mais tensos a gente consegue se resolver numa boa. Não tem aquela vibe pesada, sabe? É leve, é tranquilo. Ele sempre tá ali, presente, me faz sentir segura, sabe? Nunca me deixou na mão, seja pra rir junto, ou pra segurar as pontas quando a coisa aperta. No fim das contas, o Rafa é mais que marido, é meu parceiro de vida, sabe? Me sinto completa com ele. Teve um dia que o Rafa me chamou pra sair do nada, sabe? Aquelas surpresas boas. Fomos num barzinho super descontraído, tava um clima ótimo, bem vibe relax, tinha até uma máquina de karaokê lá. Aí você já imagina, né? A gente cantando umas músicas bem toscas, rindo à beça, sem nem ligar se tava desafinado ou não. Era só diversão. E no meio dessa bagunça toda, chega o Rogério e a Marisa, aquele casal amigo nosso. Meu, a noite ficou ainda mais top. A gente cantou junto, trocou ideia, riu até a barriga doer. Foi uma noite daquelas que fica marcada, sabe? Inesquecível mesmo, porque a gente estava tão à vontade, tão feliz, não dava vontade de ir embora. Antes de a gente se despedir, a Marisa veio com uma ideia super legal. Ela me chamou pra gente marcar um jantar lá na casa deles, assim, tipo uma mini comemoração, sabe? Mas sem motivo nenhum, só pra curtir mesmo. Ela falou, vamos fazer algo só entre a gente, comer, beber e dar umas risadas, sabe? Eu achei o máximo, aquela vibe de curtição, sem data especial. Só pela vontade de estar junto, bater papo e se divertir. Já fiquei animada só de pensar. No dia marcado, a gente foi lá, e meu Deus, eles capricharam demais. O ambiente estava perfeito, tudo aconchegante, com uma playlist rolando que era só música boa, aquelas que fazem a gente ficar no clima, sabe? E a comida então, de primeira, tudo delicioso. Bebida também, super bem servida. A recepção deles foi maravilhosa, deu pra ver o carinho em cada detalhe. A gente se sentiu super à vontade, parecia até que estávamos em casa. Foi uma noite super gostosa, do jeito que a Marisa tinha falado, só pra curtir e aproveitar com os amigos. Quando a gente chegou em casa, o Rafa já estava meio alto por causa das bebidas, mas até aí normal, né? Só que do nada ele solta essa, preciso falar com você. Na hora fiquei assustada, pensei, meu Deus, o que aconteceu? Aí ele começou, lembra aquela hora que eu estava conversando com o Rogério? Eu só respondi que sim, e ele continuou. Então ele me confessou uma parada e pediu para eu guardar segredo entre a gente. Eles são um casal liberal. Aí eu, como assim? E ele mandou, tipo aqueles casais em que o marido e a mulher têm relações com outras pessoas fora do relacionamento, mas com permissão das duas partes. Na hora fiquei meio sem reação, sabe? Não esperava por essa. Depois que o Rafa me explicou o lance de eles serem um casal liberal, eu já estava tentando digerir aquilo, quando ele solta outra bomba. Então, tipo, eles convidaram a gente pra, sei lá, ter algo com eles. Cara, na hora meu coração deu um salto. Fiquei em choque. Ele falou isso meio sem jeito, como se estivesse testando minha reação, sabe? Eu não sabia o que dizer, só conseguia pensar, o que tá rolando? E ele continuou explicando que durante a conversa o Rogério foi super de boa, dizendo que ele e a Marisa curtem esse estilo de vida, e que seria tudo consensual, respeitando os limites de cada um, que eles só estavam fazendo o convite porque confiam muito na gente. Eu fiquei ali, olhando pro Rafa, tentando processar aquilo. Nunca tinha passado pela minha cabeça que o Rogério e a Marisa fossem desse jeito, muito menos que iam fazer um convite desses. Era tudo tão surreal. O Rafa percebeu que eu estava meio perdida e disse que não tinha nada decidido, que ele só queria me contar o que tinha acontecido. E que, claro, isso era algo que a gente tinha que pensar juntos, sem pressão nenhuma. Ficamos naquela situação estranha, sem saber muito como agir. Eu estava dividida entre a surpresa e o desconforto, mas também não sabia como responder, porque nunca tinha nem considerado algo assim. A noite, que começou leve e divertida, de repente, virou uma reflexão intensa sobre o que a gente queria para o nosso relacionamento. Com o passar dos dias, percebi que o Rafa não tinha deixado aquele assunto de lado. De vez em quando, ele puxava conversa sobre o que o Rogério tinha sugerido naquela noite, sabe? No começo, eu achava que era só curiosidade, mas dava para sentir que ele estava realmente interessado na ideia. Ele tentava ser sutil, mas dava para ver que aquilo ficou na cabeça dele.
Às vezes ele jogava umas perguntas do tipo, o que você acha sobre isso? Ou falava que era um estilo de vida que ele nunca tinha pensado antes, mas que de alguma forma agora parecia intrigante. Eu ficava meio desconfortável, porque para mim era algo muito fora do comum, mas ao mesmo tempo eu via que ele estava levando o assunto a sério, refletindo sobre o que aquilo poderia significar para a gente. Ele sempre deixava claro que não estava pressionando, mas eu sentia que o Rafa estava, de alguma forma, explorando essa possibilidade. E confesso, isso mexeu comigo, não porque eu tivesse vontade de experimentar, mas porque me fazia questionar se a gente estava realmente na mesma página sobre nosso relacionamento. Um dia desses, eu estava no mercado super distraída escolhendo umas frutas quando de repente deu de cara com quem? Com a Marisa. Na hora, meu coração acelerou e minha primeira reação foi tentar me esconder atrás das prateleiras, mas era tarde demais. Ela já tinha me visto e, como sempre, abriu aquele sorrisão. Oi, amiga, que bom te ver aqui. Tentei manter a calma, mas por dentro eu já imaginava o que ela e o Rogério deviam estar falando sobre a gente nos últimos dias. Fiquei pensando, será que eles estão esperando uma resposta? Mas disfarcei, claro. Sorri de volta e falei como se nada tivesse acontecendo. Oi, Marisa, tudo bem? Que coincidência te encontrar aqui. Tentei agir o mais natural possível, como se estivesse alheia a toda aquela situação. Ela continuou falando animada, dizendo que outro dia mesmo eles tinham comentado sobre mim e o Rafa, que adoravam nossa companhia e que seria ótimo a gente marcar algo de novo. Eu, por dentro, só pensava, será que ela está testando o terreno? Mas me segurei, mantive a conversa leve e mudei de assunto rapidinho, falando sobre qualquer coisa que não envolvesse aquele convite esquisito. A Marisa parecia super tranquila, como se aquele papo entre o Rafa e o Rogério nunca tivesse existido, mas eu sabia o que estava rolando por trás daquele sorriso simpático. No final, a gente se despediu, e eu saí dali meio aliviada, mas ao mesmo tempo com aquela sensação esquisita no peito, sem saber muito bem o que fazer com tudo aquilo. Assim que eu cheguei em casa, mal coloquei os pés para dentro e o Rafa já veio todo empolgado. Você encontrou a Marisa no mercado, né? Ele nem esperou eu responder e já soltou. O Rogério acabou de me contar. Logo em seguida, o Rafa todo animado soltou. Precisamos retribuir aquele jantar. Podemos convidar eles para virem uma noite aqui em casa. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça. Fiquei meio paralisada, tentando absorver a ideia. Eu sabia que o Rafa estava empolgado e achando que seria uma boa oportunidade para estreitar a amizade, mas na minha cabeça, aquilo soava um pouco mais sério. Queria muito que a gente continuasse com aquela vibe leve e divertida, mas o fato de convidar o Rogério e a Marisa tinha um peso diferente agora, principalmente depois de tudo que tinha rolado. Tentei disfarçar meu nervosismo e perguntei, sério, você acha que isso é uma boa ideia? Ele, sem perceber minha hesitação, só respondeu, claro, vai ser ótimo, a gente pode preparar algo bem legal e colocar o papo em dia. Eu me forcei a sorrir, pensando em como poderia lidar com a situação. No fundo, sabia que o Rafa só queria um momento de descontração, mas eu já estava cheia de perguntas na cabeça. E se a conversa voltar a flertar com aquele assunto? E se eles fizerem outro convite? Mas decidi não deixar essas preocupações transparecerem. Beleza, vamos fazer isso, eu disse, tentando manter o ânimo na conversa. Então o Rafa, com aquele olhar sério e sincero, falou, você sabe o quanto eu gosto de você, né? Aquilo me derreteu, mas ao mesmo tempo trouxe uma onda de nervosismo. Ele continuou. Esse assunto sobre o casal, para mim, não passa de aventuras, de uma apimentada a mais no nosso casamento. Pense direito na possibilidade. As palavras dele ficaram ecoando na minha cabeça. Ele realmente via isso como algo leve, uma forma de apimentar as coisas entre a gente. Eu queria entender, mas a ideia de compartilhar momentos tão íntimos me deixava confusa. A visão dele era tão aberta, tão sem tabus, que eu não sabia como encaixar isso no que eu acreditava sobre o relacionamento. Rafa, eu entendo o que você está dizendo, mas comecei tentando encontrar as palavras certas. É que isso muda tudo. Não é só uma aventura. Envolve emoções, sentimentos, e eu não sei se estou pronta para isso. Ele me escutava atentamente, como se tentasse ver o meu ponto de vista. Ele respondeu, olha, eu só quero que a gente seja feliz. Se isso não for para você, tudo bem. Mas eu só quero que você pense na possibilidade, sabe? A gente poderia explorar isso juntos com confiança e respeito. Aquela conversa era intensa e eu percebi que ele realmente acreditava que poderia ser uma experiência positiva.
mas eu ainda estava dividida entre a curiosidade e a insegurança. Depois de muito pensar, combinamos de fazer o encontro na nossa casa. Afinal, o Rogério e a Marisa tinham sido tão gentis comigo e eu queria retribuir. No dia, eles chegaram, como sempre, elegantes e maravilhosos, com aquele sorriso cativante que iluminava o ambiente. A conversa fluía, estava tudo muito descontraído, e eu tentei me manter relaxada. Mas, em um momento, percebi que o Rogério deu um sinal para a Marisa, e logo em seguida ela veio em minha direção com aquele olhar intenso. Meu coração disparou. Eu já sabia o que ela queria falar, e minhas pernas bambearam de nervoso. A gente se afastou um pouco do grupo e foi para a sala de estar. Assim que nos sentamos, a Marisa começou a conversar sobre a vida dela com o Rogério. Ela falou que depois que começaram a se envolver nesse estilo de vida, tudo mudou para eles. A forma como se entendiam evoluiu e o companheirismo só cresceu. Ela parecia genuinamente feliz e realizada, e me contava tudo com um brilho nos olhos. Marisa foi bem franca e disse que entendia os meus receios. Ela sabia que eu estava dividida, que a ideia de um relacionamento aberto era algo que mexia muito comigo. E aí, com todo aquele carinho, ela sugeriu que eu pensasse no assunto com mais calma, já que o Rafa tinha esse desejo. Aquelas palavras dela me impactaram. Eu estava ali, ouvindo uma mulher que havia encontrado um novo jeito de viver a relação dela, e de certa forma, isso me inspirou a refletir. Mas a pressão da situação ainda me deixava nervosa. No fundo, eu sabia que a conversa estava se aproximando do que eu mais temia, mas a forma como Marisa falava era acolhedora, quase como se estivesse me convidando a abrir minha mente e coração para novas possibilidades. Quando eu pensei que já estava me acostumando com aquela conversa, a Marisa de repente me surpreende. Posso te dar um beijo, só para você experimentar? Meu coração disparou na hora. Fiquei sem reação, meu rosto ficou vermelho, e eu comecei a olhar em volta para ver se tinha alguém por perto, mas estávamos sozinhas. Sem pensar muito, acabei respondendo, pode? Foi então que ela se aproximou devagar, com aquele jeito calmo e confiante, e me deu um beijo. Cara, na hora eu só consegui pensar, nossa, que boca macia! O toque era suave, diferente de tudo que eu já tinha sentido. Foi estranho e ao mesmo tempo intrigante. Sabe quando você experimenta algo completamente novo e por mais que não esperasse, acaba te fazendo repensar certas coisas? Foi assim. A sensação daquele beijo mexeu comigo de um jeito que eu não imaginava. Realmente tem coisas na vida que a gente só entende quando experimenta. E ali, naquela fração de segundo, tudo pareceu ficar mais intenso e confuso ao mesmo tempo. Ela me deu um sorriso logo depois, daquele jeito meio maroto, percebendo que eu tinha gostado do que acabara de acontecer. Sem dizer muito, ela soltou apenas, tem muitas coisas ainda para você experimentar, e saiu em direção ao resto do pessoal, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei ali, parada, por uns minutos, tentando processar tudo. A verdade é que o que ela disse mexeu comigo. Pior que ela tinha razão. Eu realmente tenho muitas coisas para conhecer, coisas que nunca nem passaram pela minha cabeça. Aquele beijo abriu uma porta na minha mente, me fazendo pensar em possibilidades que eu nunca tinha considerado antes. Fiquei um tempo ali, refletindo sobre o quanto a vida é cheia de surpresas e o quanto ainda há para explorar, não só no mundo ao meu redor, mas também dentro de mim mesma. Era como se algo tivesse despertado e agora eu não podia mais ignorar aquela nova sensação. Não demorou muito para o casal se despedir, mas claro, não antes de já deixar mais uma data marcada para o próximo encontro. Tudo parecia tão natural para eles, como se fosse só mais um evento social, enquanto para mim a cabeça ainda estava a mil, tentando processar tudo o que tinha acontecido naquela noite. A Marisa, com aquele de quem sabe muito bem o que está fazendo, deu um último olhar antes de sair, como quem diz, até a próxima. O Rogério, sempre educado, nos agradeceu pelo jantar e reforçou o convite para o próximo encontro, e o Rafa, todo animado, já estava cheio de planos para a nova reunião. Quando a porta finalmente se fechou, fiquei em silêncio, refletindo sobre o que tinha acabado de rolar. Aquele beijo, a conversa e agora um novo encontro já marcado. Era muita coisa para assimilar de uma vez só. Eu sabia que essa história não tinha terminado ali e que a partir de agora muita coisa podia mudar. Antes de continuar com a história, rapidinho galera, se você está curtindo, não esquece de deixar aquele like maroto. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve para acompanhar os novos vídeos que vêm por aí.
Quero saber também o que você está achando dessa história, então comenta aqui embaixo. Agora, vamos voltar. Quando eles saíram, eu não aguentei e contei pro Rafa que a Marisa havia me beijado. Ele na mesma hora ficou super empolgado. Com os olhos brilhando, ele soltou. Nossa, que lindas, queria ter visto isso. Eu ainda sentindo aquele misto de nervosismo e curiosidade, olhei para ele e falei, no próximo encontro você vai ver isso, e muito mais. A reação dele foi instantânea. O sorriso que se abriu no rosto do Rafa foi daqueles que você vê a alegria pura, misturada com expectativa. Naquele momento percebi que de alguma forma a ideia do que estava por vir deixava ele mais feliz e animado do que eu imaginava. E para ser sincera, uma parte de mim também começou a ficar curiosa sobre o que poderia acontecer no próximo encontro. Na data marcada, eu me arrumei com todo o capricho. Coloquei aquele vestidinho colado que sempre me deixava linda, aquele que abraçava cada curva. Fiz meu cabelo, maquiagem, tudo no capricho. O Rafa também estava um arraso, super elegante. A gente sabia que aquela noite ia ser diferente e a ansiedade batia, mas no fundo havia uma certa excitação no ar. Chegamos na casa do Rogério e da Marisa e mais uma vez fomos recebidos com aquele carinho todo especial. Eles estavam impecáveis como sempre, elegantes e sorridentes. A atmosfera era leve e convidativa, mas dava para sentir que havia algo a mais no ar. A conversa começou como sempre, descontraída, com risadas e muita simpatia, mas todo mundo ali sabia que aquele encontro ia além de um simples jantar. Eu sentia o Rafa me olhando de vez em quando, como se estivesse esperando pelo momento certo. E enquanto a noite seguia, aquela mistura de curiosidade, nervosismo e expectativa crescia em mim também. Do nada, no meio da conversa, a Marisa solta essa. Então, meninos, aquele dia eu dei um beijo nela, disse, olhando direto para mim. Aí, com um sorriso provocante, ela me indagou. Responde para ele se você gostou. Incrivelmente, eu não senti nenhum pingo de vergonha. Pelo contrário, estava mais segura do que imaginava. Olhei para todos e com a voz firme falei. Aquele beijo foi uma das melhores sensações que eu já vivi. O clima na sala mudou instantaneamente. Vi o brilho nos olhos do Rafa e do Rogério, a expectativa estampada no rosto deles. E sem pensar muito, simplesmente segui o impulso. Me levantei, fui em direção a Marisa e dei outro beijo nela, dessa vez na frente dos dois. O toque dos nossos lábios foi ainda mais intenso, e a atmosfera ao redor ficou carregada de tensão, mas de uma maneira boa, daquelas que você sabe que algo novo estava prestes a acontecer. Os rapazes ficaram ali, parados, assistindo, e dava para ver que aquilo mexeu com eles. O Rafa sorria visivelmente empolgado, enquanto o Rogério mantinha aquele olhar de aprovação. A noite estava só começando, e algo me dizia que depois daquele beijo, as coisas nunca mais seriam as mesmas. Depois de mais uma rodada de bebidas, o clima já estava carregado de excitação e expectativa. A Marisa, com aquele jeito confiante, me segurou pelas mãos e, sem dizer nada, me conduziu até o quarto dela. Meu coração acelerou, mas ao mesmo tempo eu me sentia tomada por uma curiosidade e desejo que nunca havia sentido antes. Assim que entramos no quarto, tudo parecia ficar mais intenso. O ambiente era aconchegante, com uma luz suave que deixava tudo mais íntimo. Ela me puxou gentilmente para a cama e ali deitamos juntas. A sensação era de pura liberdade. A cada toque, cada olhar, parecia que estávamos conectadas de uma forma diferente. Foi aí que o Rafa e o Rogério se juntaram a gente, meio que já sabendo o que ia rolar. Tudo fluiu tão natural que parecia que já estávamos todos na mesma vibe sem precisar de muita conversa. As coisas aconteceram de uma forma super tranquila e a gente foi se deixando levar. Naquela cama, a gente se revezava, curtindo cada momento juntos. Era uma troca de sensações, uma mistura de prazer e cumplicidade que eu nunca tinha imaginado. Tava tudo ali, respeito, confiança e uma sensação de liberdade que era nova para mim. Cada toque, cada beijo, cada olhar era uma descoberta. Parecia que a gente estava numa sintonia tão forte que o clima era leve, divertido e ao mesmo tempo intenso pra caramba. Era uma experiência completamente fora da minha zona de conforto, mas que de alguma forma fez todo sentido naquele momento. Aquela noite foi inesquecível. Um misto de adrenalina, curiosidade e prazer. E no fim das contas a gente ficou ainda mais próximo, sem pressão, sem julgamento, só vivendo este momento e curtindo. E assim foi a primeira vez que a gente se envolveu como um casal. Quem diria, né? A nossa relação depois disso ganhou uma chama a mais, um novo gás que eu nem sabia que precisávamos. Eu e o Rafa estamos cada vez mais conectados, mais apaixonados,
Parece que aquela experiência deu uma sacudida no nosso relacionamento e agora tudo é mais intenso, mais vivo. E o Rogério e a Marisa? Ah, eles continuam chamando a gente para umas festinhas, sempre mandando aquele convite meio discreto, mas com uma piscadinha que já diz tudo. Quem sabe a próxima, né? Agora que a gente abriu essa porta, as possibilidades parecem infinitas. O importante é que a gente está mais unido do que nunca, curtindo cada momento, seja a dois ou com mais gente envolvida. E aí, galera? Espero que vocês tenham curtido essa história tanto quanto eu gostei de compartilhar. Se você gostou, não esquece de deixar um like aqui embaixo e quero saber a sua opinião. O que você achou dessa história toda? Comenta aí. Ah, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos cheios de aventuras e surpresas. Valeu por assistirem e até a próxima!